são 9 horas e 29 minutos, quase 9h30, 9h30 da manhã de uma segunda-feira bastante ensolarada, bastante agradável, do dia 28 de agosto de 2017. Vamos começar mais um Morning Call aqui na sala Os 10%. Ok? Temos muitas novidades essa semana da sala Os 10%, hein, galera? Para compartilhar com vocês. Mas vamos compartilhando aos poucos, até para termos tempo de desenvolvermos alguns vídeos, algum material aí para atualizar a comunidade. E hoje às 9 da noite temos segunda-feira, tá? Super segunda técnica. Beleza? Então não esqueçam, 9 horas no YouTube, no meu canal, na minha página, vou botar o link e aí a gente começa a super segunda técnica. Bom, vamos lá. Petróleo. Já abri aqui no petróleo por conta aí do furacão Harvey, lá no Texas, no Golfo do México. E petróleo futuro caindo 0,96%, indo contra a expectativa de todo mundo, que é petróleo subir, uma situação aí que impacte as refinarias, etc. Tá ok? Então, petróleo caindo, petróleo futuro caindo 0,96%, petróleo futuro, o crude. Beleza? Vamos dar uma olhada nos preços do WTI e do Brent. WTI, cadê você? Eu vim aqui. Tá aqui. WTI também caindo 0,94 em linha com o crude, né? 0,94, né? O WTI, que é o contrato referência para os Estados Unidos, tá? E o Brent, contrato referência para Inglaterra, subindo 0,45. Vamos lá. WTI, primeiro. WTI perdeu essa LTAzinha, mas é uma LTAzinha muito inclinada. Na verdade, eu coloquei aqui só como referência. O principal mesmo é esse canalzão de baixa, que o WTI, depois de pivotar para cima, ele não conseguiu se confirmar acima desta LTB. Tá ok? Ele não conseguiu se confirmar acima desta LTB. Eu vou até botar a LTB como eu faço normalmente. Eu vou botar ela em vermelho, já que é uma tendência de baixa, tá? Então vamos lá. Ele não conseguiu, portanto, se sustentar acima desta LTB, depois que rompeu ligeiramente, precisava de uma confirmação essa que já não veio no dia seguinte. E aí perdeu de 200, ficou brigando aqui com a média de 200, enfim. E um ponto que eu achei bastante negativo foi o fato de ter perdido aqui a cabeça do pivô, não ter segurado nem ao menos aqui na cabeça do pivô para lançar mais uma onda de impulsão, quem sabe aí sim romper a LTB, tá? E por que eu botei essa LTAzinha, deixa eu botar em azul, aqui, tá? Até para ter uma ideia de possível pullback para voltar a cair, etc, que foi o que aconteceu depois dessa alta forte aqui, logo depois de ter rompido a cabeça do pivô para baixo, né, ele subiu, foi encontrar a média de 20, foi encontrar esta LTAzinha e no dia seguinte já deixou um padrão de Dark Cloud, né? Dark Cloud normalmente é em topo, né? Mas aqui não deixa de ser um topinho esse pullback, então tá valendo o nome, mas independente do nome, padrão baixista, né? Engoliu mais da metade do que no anterior e na sequência vem caindo, tá? Então a expectativa é que pelo candle de hoje, até pelo cenário do furacão lá do Harvey, e mesmo assim está caindo o WTI, a expectativa é que venha para testar esse fundo, quem sabe romper esse fundo e fazendo um pivôzinho para baixo, que pode levar o petróleo novamente a visitar, nesse caso, ó, o fundo. Né? Um pivôzinho para baixo, 100% desse pivô para baixo, levaria o petróleo novamente à casa dos 42 dólares, 43 dólares.
tá? Isso se romper aqui o fundo dos 46 e 44. Beleza? Esse é o WTI. Então, esse patamar aqui, esses são os dois pontos a serem acompanhados agora. Esse topinho aqui, tá? Que se romper, a gente pode fazer um pivôzinho de alta e quem sabe ele continuar o movimento altista que precedeu, tá? Romper na média 200, que inclusive está virada para cima, romper esse topo anterior dos 50 dólares, tá? Ou ele pode agora, opa, ou acompanhar esse fundo aqui que eu acabei de projetar o pivô dos 46 e 40 aproximadamente, porque se perder fundo, aí sinaliza alvo lá nos 42, tá? Então, ele entre 48 e 70 e 46 e 40, né? Nessa faixa, são faixas que a gente tem que é uma faixa que a gente tem que acompanhar para ter uma ideia do comportamento do petróleo, beleza? Bom, vamos lá. E o Brent? Começamos hoje com petróleo por conta do furacão, tá? Imagino que está todo mundo se perguntando aí como é que vai estar a Petrobras hoje, etc. Bom, o Brent já está uma cara mais indefinida, né? Mas deixando a possibilidade de um topo duplo aqui perto dessa LTB. Deixa eu também botar a LTB em vermelho. Ok, está mais indefinido. O Tabajara aqui já virou para baixo, mas por enquanto só sinaliza que nos últimos 20 dias, né, a média de preço agora começou a ficar descendente, independente do candle de hoje, a média começou a descer, né, depois de vários dias de consolidação, mas não é nada muito relevante para análise agora. Em termos de média de 200 virada para cima, como WTI, mas estamos aqui num canalzinho de baixa, de pequena inclinação, não está muito inclinado. Eu tinha até um outro aqui. Deixa eu botar o original, né? Antes que era esse aqui. Pegando esses topos aqui. Isso aqui que eu estou fazendo, galera, só mostra a subjetividade de LTAs e LTBs. Ó. Porque uma LTA ou uma LTB, bastante ter dois topos ou dois fundos, você já pode ligar. Né? É conceito de matemática, né? De geometria. Uma reta precisa de dois pontos. Então aqui eu estou simplesmente mudando, ó, muda totalmente a inclinação e pode mudar totalmente o estudo, a análise. Por isso que o mais importante, na minha opinião, do que LTAs e LTBs, que servem de um bom roteiro, é óbvio, servem de suportes, resistências, é sensacional utilizá-las para visualizar melhor, e eu gosto inclusive aqui dessa ferramenta do TradingView porque a gente bota ela colorida, né, a área dentro do canal fica colorido, mas o mais importante é sempre a gente estar de olho em rompimentos de resistência e rompimentos de suporte, porque é isso que confirma a tendência. Tendência de alta vai rompendo resistência, tendência de baixa vai rompendo suportes, tá? Então aqui a gente tem, ó, uma resistência aqui, né, nessa faixa de preço. Eu vou marcar aqui agora, tá? Opa, por que não está marcando? Veio, tá? Nessa faixa dos 52,86, 52,90 é uma resistência super importante que se for rompida, né, pode levar o Brent a vir aqui até os 55. Então, dependendo do canal que você traça, se eu pegar já utilizar isso aqui como topo, estamos dentro do canal de baixo. Se eu utilizar os dois topos descendentes mais importantes antes desse rompimento aqui, né, esses dois topos descendentes, na verdade eu rompi o canal e meio que tentei fazer o pullback aqui
na própria LTB, acabou não segurando, mas voltou para cima dela. Enfim, isso mostra a questão da subjetividade e a coisa que a gente tem que tomar cuidado. Então, entre 52,86 e aqui os 49,86 é uma zona que, por enquanto, não dá para dizer se o Brent sobe ou cai. Tá ok? Tem que esperar romper um dos dois níveis para a gente fazer novas projeções. Bom, isso é o petróleo. E a gente vai ver tudo isso com calma hoje, depois do fechamento dos mercados, hoje à noite, como é que foi a primeira semana, o primeiro dia dessa semana, que tem muita coisa para acontecer, tá ok? É, O índice de commodities da Reuters, ele também voltou para dentro da sua LTB e agora vem testar a LTB como resistência, tá? Lembrando que é uma cesta de commodities, as commodities mais importantes, metálicas, de energia e agrícolas, ok? Eu já retirei a projeção de FIBO, porque ele perdeu esse fundinho aqui, fez quase que praticamente um topo duplo aqui em cima, e seguimos aí acompanhando. Já corrigiu 50% desta primeira pernada de alta, deixando um padrão quase que de um martelo, com sombra aqui no 174,64, né? E agora tem a média de 20 virada para baixo e a LTB para segurar. Vamos esperar. Como depende também do petróleo para ganhar força, vamos esperar aí os próximos dias, tá? Minério de ferro, como está o minério de ferro hoje? Caindo 1%, gráfico de linha. Ok, ele rompeu, ele encontrou resistência naquela faixa, eu já paguei semana passada, para quem acompanhou o Morning Call, acho que de sexta ou de quinta. Aqui tinha alvo de pivô de alta, aqui tinha retração de 61,8, tá? E aí deixei só esse fundinho aqui como resistência. Então essa área verde aqui era uma área de resistência, ele bateu, recuou, veio se segurar na média de 20, 200 e nessa área verde aqui que era de suporte, essa área amarela, perdão, e pegou velocidade e rompeu aqui a máxima e chegou a romper essa resistênciazinha, mas não se sustentou e agora vem corrigindo, tá? Então atenção, porque aqui era uma zona de retração de 61,8, tá? Vou agora reduzir um pouco essa faixa. Era uma zona de retração de 61,8 FIBO clássico, e ele veio até essa zona e reverteu, tá? Por enquanto não podemos falar que o minério de ferro vai cair, mas pode vir fazer uma figura de reversão aqui nessa região. Então estamos em momentos também importantes para o minério de ferro para ver se ele vai romper, ele vai testar topo novamente aqui na casa dos $90, ou se ele vai passar por uma correção. E aí, até olhando o movimento anterior, uma queda forte, corrige até 61,8 e volta a cair, pode significar a possibilidade de vir testar fundo, quem sabe até romper fundo, hein? Mas aí depende, obviamente, de outros fatores globais aí, que a gente está, como vocês estão carecas de saber, a gente está aí, todo mundo, o mundo inteiro acompanhando aí o SP500, se vai ter reversão agora, correção mais forte ou não, tá? Então vamos a ele, SP500, gráfico de candles, novamente, candles vazios? Não, candles, velas, tá aqui, pronto. Nesse minuto subindo 0,17, tá? Dentro desse canalzinho de baixa. E aí, vai ser uma bandeirinha igual aquela? Aqui embaixo, apesar de estar perto de topo, eu mesmo falei, pô, eu acho que ainda tem fôlego para o SP subir mais um pouquinho. Isso aqui está com cara de ser bandeirinha de alta. E realmente foi, né? E ficou a 10 pontos do meu alvo, que era os 2.500. Foi a 2.490, né? E agora, será que isso aqui é uma bandeirinha para ir sim cravar os 2.500? Ou será que agora vem para baixo? Né? Ele já pivotou para baixo, muito pouquinho, mas pivotou para baixo, confirmou esse pivô de baixo, tá? Então agora os pontos que é para a gente acompanhar é esse 2.453, que é esse topinho anterior aqui,
ou um pouquinho acima, que é o próprio topinho aqui da semana passada, tá? E esse fundo aqui, que aí eu vou dar uma ajustada, esse fundo aqui nos 2.435, tá? Então, a máxima de sexta e a mínima de quinta são aí os pontos para a gente ficar de olho. Isso aqui, na verdade, não é sexta, aqui deve ser domingo. Dia 25, não, é sexta mesmo. Então, tá. Então, máxima de sexta e a mínima de quinta-feira, tá? São pontos para a gente ficar acompanhando aqui no SP500. E o ponto que, se for perdido, fica coisa muito feia, aí consolida uma possibilidade de queda maior, é aqui a faixa dos 2.406, 2.400, tá? Lembrando que temos uma LTA aqui, uma média de 200. Então vamos ficar de olho aí. Opa, isso aqui saiu do lugar. Pronto, LTA aqui. Opa. Ok. SLT. Essa sombra aqui eu estou desconsiderando no futuro, galera, porque essa sombra aqui não tem no à vista, tá? Não tem no à vista. Estou desconsiderando porque não tem no à vista. A sombra foi feita na madrugada da eleição do Trump, tá? E não tem no à vista. De qualquer maneira, olha só, pega exatamente o fundinho aqui dessa possível bandeirinha. Vamos ver aí nos próximos, né, ao longo dessa semana. Tá? Mas essa sombra não tem, foi na eleição do Trump de madrugada. Caiu forte, mas depois do primeiro discurso dele voltou tudo. O mercado ficou bastante feliz aí e a gente consegue ver essa felicidade expressa no próprio gráfico depois da eleição dele, tá? Bom, vamos ver Russell, o índice das small caps americanas, tá? Ele já perdeu o canalzinho de alta, tá? As small caps, a receita dela, ela vem quase que 100% do próprio Estados Unidos, não vem de receita externa, mercados emergentes, etc., como muitas das empresas do SP500, tá? São as pequenas empresas americanas e nesse caso, ó, já sinaliza pelo padrão de canal de alta que foi pedido uma tendência de baixa. Já fez pivô de baixa também, um pivôzinho, etc. Perdeu a média de 200, segurou, depois perdeu, agora vai testando ela por baixo, tá? Então já entramos aqui uma tendência de baixa no Russell,